Será que é possível trabalhar com dados sem ter uma formação na área ou pelo menos ser um programador? Esses dias eu recebi esse comentário que eu vou colocar aqui na tela em um dos meus vídeos aqui no YouTube. Basicamente, se quiser dar uma pausa aí, ler certinho nos detalhes, mas basicamente um jovem graduando em uma área de dados por uma faculdade, tem dificuldades com Python, Machine Learning, ama muito essa área e tem dúvidas e inseguranças sobre se existe a possibilidade dele trabalhar ou não com dados e ferramentas low code. E esse tipo de comentário me pega demais. Sabe por quê? Eu não sou contra a faculdade. Mesmo tendo dado início a 5 graduações e não ter concluído nenhuma delas, eu acho que o problema foi mais eu do que a própria faculdade. Mas na real eu não tenho nada contra a faculdade, tá? Mas a pressão do mercado de trabalho, de que você precisa ter faculdade para ter uma chance, e principalmente na área de dados, de que você precisa ser formado, dominar matemática, estatística, saber programar e ainda dominar uma série de outras áreas como Machine Learning, cara, isso me deixa muito puto da vida. E nesse vídeo eu vou te mostrar que existe um caminho que é ainda mais próspero para se trabalhar com dados do que passar anos na faculdade e buscar vagas tradicionais em áreas como ciência, engenharia de dados ou analista de BI. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Fernando Galha, apaixonado por transformar dados em inteligência e lucro nos negócios. E aqui no canal eu compartilho insights sobre usar dados no marketing digital e vendas online. E se você quiser realmente dominar essa arte ou até viver de dados no digital, assim como eu vivo, confira meus treinamentos em traqueamento e formação de estrategista de dados que estão esperando aqui na descrição desse vídeo. E por que eu estou falando sobre isso, né? Eu já falei que eu comecei 5 faculdades e não concluí nenhuma delas. Essas faculdades foram 6 meses de Direito, 6 meses de Arquitetura, depois 3 anos de Engenharia Civil, 6 meses de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e mais 1 ano de Gestão da Informação. Outro ponto que é importante é que eu não sou estatístico, não sei Machine Learning, não sei programar e mesmo assim eu tive e tenho uma carreira de muito sucesso na área de dados, passando por cargos como executivo de planejamento e até mesmo consultor de multinacionais. Hoje eu tenho uma empresa especializada em análise de dados e presto serviço para grandes empresas do mercado digital. Mas voltando sobre o lance da faculdade, tiveram 2 fatores principais que me levaram a desistir de todas elas. O primeiro é que não fazia nenhum sentido eu ficar sentado em uma sala de aula 5 dias por semana durante 4 horas seguidas estudando a mesma matéria que era ensinada há no mínimo 30 anos. E o segundo é que nada do que eu via na sala de aula era aplicado no meu trabalho. Era meio que eu estou estudando algo que talvez um dia me faça sentido, mas no momento eu não preciso, não tenho por que eu aprender. É como se eu tivesse um martelo na mão e tivesse diante de mim uma caixa de parafuso que eu precisasse instalar. Mas eu só ia ter acesso à chave de fenda depois de 5 anos, 4 anos de estudo. Durante esse período eu ia ter que martelar parafuso, algo que não faz nenhum sentido. O problema é que existem muitos jovens, falando agora o tiozão, né? Querendo ou não, eu já tô atuando no mercado de trabalho faz 16 anos, sendo que atuo com dados há 14. Mas beleza, passa isso. Muitos jovens que sofrem a pressão de ter que enfrentar uma graduação maçante, com conhecimento que é pouquíssimo absorvido, com o objetivo de pegar um diploma para lutar por uma vaga de estágio que, além de pagar pouco, exige que você tenha milhões de requisitos para trabalhar com Excel, por exemplo. Isso não faz o menor sentido. Por isso eu digo, existe um caminho que ele é muito mais próspero para quem quer viver de dados e não quer fazer uma faculdade ou aprender a programar. E esse caminho, ele é o mercado digital. E eu poderia colocar aqui incontáveis motivos para justificar isso, mas eu vou trazer 3 pontos principais. O primeiro deles, aqui não se prova conhecimento com faculdade ou currículo, mas com trabalho. No mundo digital, os donos de negócios e tomadores de decisões não estão escondidos atrás de uma IA que seleciona currículo, de um time de RH que faz uma bateria de perguntas e provas que quase nunca fazem sentido para a vaga, ou querendo um profissional que tem mais certificação do que experiência. Aqui no digital, o profissional valorizado é aquele que resolve problemas e mostra isso para o mundo. Vale muito mais um Reels ou um carrossel no Instagram que mostre a dor da sua persona, que é o público-alvo, a pessoa que vai consumir o seu serviço, que vai te contratar, e quais são os benefícios da sua entrega. O que é a sua entrega e como te contratar, do que um diploma de Harvard, por exemplo, pendurado numa parede. O segundo ponto, que eu acho muito importante, existe muita tecnologia low-code e no-code. Você consegue imaginar um pipeline de captura de dados da jornada do cliente, com uma integração ao banco de dados, isso em um fluxo de extração de dados de um CRM, com atualização de hora em hora, e um dashboard que está
conectado ao banco de dados e a essa extração de dados com um painel onde tem informações dessas duas origens de dados, com zero conhecimento em programação, zero webhook, zero API ou qualquer coisa do gênero? É um pouco difícil de imaginar, né? Porém, no mercado digital é totalmente possível você executar esse processo sem saber digitar uma linha de código, sem saber nada de programação. A construção desse pipeline de dados e o armazenamento de dados nos bancos, por exemplo, pode ser executado por meio de um Tag Manager, Google Analytics 4 e integração com BigQuery. A extração de dados de um CRM, por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo do Facebook Ads, pode acontecer com uma ferramenta, onde você conecta ela e extrai de hora em hora todos os dados das suas campanhas de tráfego pago. Ou até mesmo o ActiveCampaign, que é onde chegam os seus e-mails. O dashboard pode ser desenvolvido no Looker Data Studio e a integração dessas duas bases acontece com simples cliques. Então, sim, é totalmente possível você desenvolver algo que no mercado tradicional parece ser extremamente difícil, técnico, robusto, com alguns cliques e conhecendo a ferramenta certa para o momento certo. E o terceiro ponto, Machine Learning é lindo, mas não é para a grande maioria dos negócios. Existem dezenas de milhares de negócios no Brasil que faturam milhões de reais todos os meses e são totalmente míopes quando o assunto é tomada de decisão. Negócios que têm seus CEOs e tomadores de decisões seguindo instinto, confiando na sua experiência e seguindo por caminhos que fazem mais sentido para quem tem sorte do que quem tem juízo. Poucos negócios estão maduros o suficiente para ter um processo de aprendizado de máquina. Ter cientistas de dados criando algoritmos de previsão, predição ou qualquer coisa do gênero, ou até escorando bases para identificar propensão de pagamento. Isso porque é muito mais difícil saber quem direcionar ao seu time comercial para aumentar 2 ou 3% na margem da empresa do que criar um processo de predição. Há alguns meses eu participei de um evento de inteligência artificial e realidade virtual. E eu me lembro muito bem de levar a pauta de que o mercado ainda não está preparado para isso quando estamos falando sobre negócio. As empresas não sabem nem quem são seus leads direito. Imagine querer desenvolver um robô com automações extremamente complexas. Por isso eu digo muito que existe uma oportunidade incrível de viver de dados no digital sem depender de faculdade, sem depender de currículo, sem saber programação. O mercado que é carente de profissionais que fazem o básico para ajudar na tomada de decisão. E quando eu digo básico, eu tô falando de básico de verdade. Coisa como criar um dashboard de custo versus receita, análise diária do investimento em tráfego, planilha de compra ou até mesmo ter um fluxo de dados de estoque versus venda. Espero que você tenha entendido que não é necessário ter uma faculdade, ter uma formação e saber programar. Que existe como você trabalhar com ferramentas low code, no code, sabendo o básico de dados no mundo digital e ser muito bem pago por isso. Então, eu te espero lá e até.